Projeto audiobook. O livro falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Leitura da Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Leitura da Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. O Presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência e sua efetiva integração social, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Na aplicação e interpretação desta lei serão considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar e outros indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. Parágrafo 2º. As normas desta lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do poder público e da sociedade. Artigo 2º. Ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade,
prioridade aos assuntos, objetos, esta lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Na área da educação. Letra A. A inclusão no sistema educacional da educação especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de primeiro e segundo graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios. Letra B. A inserção no referido sistema educacional das escolas especiais privadas ou públicas. Letra C. A oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimento público de ensino. Letra D. O oferecimento obrigatório de programas de educação especial a nível pré-escolar em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados por prazo igual ou superior a 1 ano, educando portadores de deficiência. Letra E. O acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo. Letra F. A matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrar no sistema regular de ensino. Inciso 2. Na área da saúde. Letra A. A promoção de ações preventivas como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento e acompanhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência. Letra B. O desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito e de tratamento adequado às suas vítimas. Letra C. A criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação. Letra D. A garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados. Letra E. A garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado. Letra F. O desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social. Inciso 3. Na área da formação profissional e do trabalho. Letra A. O apoio governamental à formação profissional e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional. Letra B. O empenho do poder público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. Letra C. A promoção de ações eficazes que propiciem a inserção nos setores públicos e privado de pessoas portadoras de deficiência. Letra D. A adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho em favor das pessoas portadoras de deficiência nas entidades da administração pública e do setor privado,
Estado e que regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho e a situação nelas das pessoas portadoras de deficiências. Inciso 4. Na área dos recursos humanos, 2 pontos. Letra A. A formação de professores de nível médio para a educação especial, de técnicos de nível médio especializados na habilitação e reabilitação e de instrutores para a formação profissional. Letra B. A formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais das pessoas portadoras de deficiências. Letra C. O incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. Inciso 5. Na área das edificações. Letra A. A adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência. Permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. Artigo 3º. As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público Federal, pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1 ano, nos termos da Lei Civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção das pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 1º. Para instituir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias. Parágrafo 2º. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega, sob recibo dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução da ação civil. Parágrafo 3º. Somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento e, salvo quando se tratar de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 5º. Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes nas ações propostas por qualquer deles. Parágrafo 6º. Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos colegitimados pode assumir a titularidade ativa. Artigo 4º. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível, erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Parágrafo 1º. A sentença que concluir pela carência ou
pela improcedência da ação, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Parágrafo 2º. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público Federal. Artigo 5º. O Ministério Público Federal intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas ou individuais, em que se discutam interesses relacionados às deficiências das pessoas. Artigo 6º. O Ministério Público Federal poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou perícias no prazo que assinalar, não inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 1º. Esgotadas as diligências, caso se convença o órgão do Ministério Público Federal da existência de elementos para a propositura de ação civil, promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil ou das peças informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as respectivas peças em 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, que os examinará, deliberando a respeito conforme dispuser seu regimento. Parágrafo 2º. Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Ministério Público Federal designará desde logo outro órgão do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ação. Artigo 7º. Aplicam-se à ação civil pública prevista nesta lei, no que couber, os dispositivos da Lei número 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 8º. Constitui crime punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inciso 1. Recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta. Inciso 2. Obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua deficiência. Inciso 3. Negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho. Inciso 4. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, à pessoa portadora de deficiência. Inciso 5. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Inciso 6. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público Federal. Artigo 9º. A Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras de deficiência tratamento prioritário e apropriado para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social. Parágrafo 1º. Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação coordenada e integrada
dos órgãos da administração pública federal e incluir-se-ão em política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, na qual estejam compreendidos planos, programas e projetos sujeitos a prazos e objetivos determinados. Parágrafo 2º. Ter-se-ão como integrantes da administração pública federal, para os fins desta lei, além dos órgãos públicos, das autarquias, das empresas públicas e sociedades de economia mista, as respectivas subsidiárias e as fundações públicas. Observação: projeto audiobook. O audiobook fará então a leitura dos artigos 10, sendo que todas estas linhas foram riscadas. Então faremos a leitura das linhas junto com a palavra riscado, o que informa que esta linha foi anulada. Artigo 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes às pessoas, riscado, portadoras de deficiência, incumbirá a órgão subordinado à Presidência da República dotado de, riscado, autonomia administrativa e financeira, ao qual serão destinados recursos orçamentários específicos, riscado. Parágrafo único. A autoridade encarregada da coordenação superior mencionada no caput deste, riscado, artigo, caberá principalmente propor ao Presidente da República a política nacional para a integração, riscado, da pessoa portadora de deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as instruções, riscado, superiores que lhes digam respeito com a cooperação dos demais órgãos da administração pública, riscado, federal, riscado. Artigo 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a, riscado, pessoas portadoras de deficiência, incumbirá a Coordenadoria Nacional para a pessoa portadora de, riscado, deficiência, entre parênteses, CORDE, órgão autônomo do Ministério da Ação Social, ao qual serão destinados recursos, riscado, orçamentários específicos, entre parênteses, redação dada pela Lei número 8.028 de 1990, fecha aspas, riscado. Artigo 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a, riscado, pessoas portadoras de deficiência, caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência, riscado, da República, entre parênteses, redação dada pela medida provisória número 437 de 2008, riscado. Artigo 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a pessoas, riscado, portadoras de deficiência, incumbirá a Coordenadoria Nacional para a pessoa portadora de, riscado, deficiência, entre parênteses, CORDE, órgão autônomo do Ministério da Ação Social, ao qual serão destinados recursos, riscado, orçamentários específicos, entre parênteses, redação dada pela Lei número 8.028 de 1990, fecha aspas, riscado.
Estes riscados foram substituídos por este artigo 10. Artigo 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a pessoas portadoras de deficiência caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, entre parênteses, redação dada pela Lei nº 11.958 de 2009. Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este artigo, caberá formular a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as instruções superiores que lhes digam respeito, com a cooperação dos demais órgãos públicos, entre parênteses, redação dada pela Lei nº 8.028 de 1990. Observação: projeto audiobook. O audiobook fará então a leitura do artigo 11, sendo que todas estas linhas foram riscadas. Então faremos a leitura das linhas junto com a palavra riscado, o que informa que esta linha foi anulada. Artigo 11. Fica reestruturada como órgão autônomo nos termos do artigo anterior a Coordenadoria riscado Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, entre parênteses, revogado pela Lei número 8.028 de riscado 1990. Riscado. Parágrafo 1º, entre parênteses, vetado. Riscado. Parágrafo 2º, o coordenador contará com 3 coordenadores adjuntos, 4 coordenadores de riscado, programas e 8 assessores nomeados em comissão sob indicação do titular da CORDE. Riscado. Parágrafo 3º. A CORDE terá também servidores titulares de funções de assessoramento superior, entre parênteses, FAS, F-A-S, riscado, e outros requisitados a órgãos e entidades da administração federal, riscado. Parágrafo 4º. A CORDE poderá contratar por tempo ou tarefa determinados especialistas para atender riscado necessidade temporária de excepcional interesse público, entre parênteses, revogado pela Lei número 8.028 de 1990. Estas riscadas do artigo 11 foram todas anuladas. A leitura apenas foi feita para vislumbrar o que foi riscado. Artigo 12. Compete à CORDE, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, 2 pontos. Inciso 1. Coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência. Inciso 2. Elaborar os planos, programas e projetos subsumidos pela Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter legislativo. Inciso 3. Acompanhar e orientar a execução pela Administração Pública Federal dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior. Inciso 4. Manifestar-se sobre a adequação à política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência dos projetos federais a ela conexos.
antes da liberação dos recursos respectivos. Inciso 5. Manter com os estados, municípios, territórios, o Distrito Federal e o Ministério Público Federal estreito relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 6. Provocar a iniciativa do Ministério Público Federal, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil de que esta lei e indicando-lhes os elementos de convicção. Inciso 7. Emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da administração pública federal, no âmbito da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso 8. Promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora de deficiência, visando a conscientização da sociedade. Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá a CORDE, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, recolher sempre que possível a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração das pessoas portadoras de deficiência. Observação: projeto audiobook. O audiobook fará então a leitura do artigo 13. A CORDE contará com o assessoramento riscado de órgão colegiado, o Conselho Consultivo da riscado, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa riscado portadora de deficiência, entre parênteses, revogado pela medida riscado provisória número 2216-37 de 2001, riscado. Estas riscadas foram todas anuladas. A leitura apenas foi feita para vislumbrar o que foi riscado. Parágrafo 1º. A composição e o funcionamento do Conselho Consultivo da CORDE, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, serão disciplinados em ato do Poder Executivo. Incluir-se-ão no Conselho representantes de órgãos e de organizações ligados aos assuntos pertinentes à pessoa portadora de deficiência, bem como representante do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Consultivo: Inciso 1. Opinar sobre o desenvolvimento da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso 2. Apresentar sugestões para o encaminhamento dessa política. Inciso 3. Responder a consultas formuladas pela CORDE, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE. Parágrafo 3º. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente por iniciativa de 1/3 de seus membros, mediante manifestação escrita, com antecedência de 10 dias, e deliberará por maioria de votos dos conselheiros presentes. Parágrafo 4º. Os integrantes do Conselho não perceberão qualquer vantagem pecuniária, salvo as de seus cargos de origem.
sendo considerados de relevância pública os seus serviços. Parágrafo 5º. As despesas de locomoção e hospedagem dos conselheiros, quando necessárias, serão asseguradas pela CORDE, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE. Artigo 14, entre parênteses, vetado. Observação, projeto audiobook. O artigo 14, vetado, não há link para o veto do artigo 14. Artigo 15. Para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe esta lei, será reestruturada a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e serão instituídos no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social, órgão encarregados da coordenação setorial dos assuntos concernentes às pessoas portadoras de deficiência. Artigo 16. O Poder Executivo adotará nos 60 dias posteriores à vigência desta lei as providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da CORDE, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, como aquelas decorrentes do artigo anterior. Artigo 17. Serão incluídas no Censo Demográfico de 1990 e nos subsequentes questões concernentes à problemática da pessoa portadora de deficiência, objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoas portadoras de deficiência no país. Artigo 18. Os órgãos federais desenvolverão no prazo de 12 meses, um ano, contado da publicação desta lei, as ações necessárias à efetiva implantação das medidas indicadas no artigo 2º desta lei. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 20. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 24 de outubro de 1989. 168º da Independência e 101º da República. José Sarney, João Batista de Abreu. Este texto não substitui o publicado no DOU de 25 de outubro de 1989. Leitura da Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. Projeto audiobook, o livro falado, a sua voz amiga, a voz do cidadão, no YouTube Brasil. Locução: Marisa Freneda. Locução, edição e sonoplastia técnica: Vinícius Freneda Medeiros.